No azul mais profundo de um céu havaiano, uma estrela verde risca o espaço e muda o destino. Não é só um alienígena perdido, mas uma alma selvagem em busca de carinho. No lugar onde Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer, surge uma história doce e estranha de quem não sabe amar, mas quer tentar. Lilo dança entre luta e esperança, com Elvis na vitrola e areia nos pés. Stitch, o caos em forma de criança, descobre o afeto, o mundo às avessas. Hoje, o Cine Orna Club mergulha nessa história linda de aquarela feita pela Disney. E eu não vou mergulhar sozinha essa jornada rebelde e engraçada e dançante até. Eu não vou estar sozinho aqui. Eu chamo os nossos comentaristas, os nossos especialistas, meus companheiros daqui do Cine Orna Club. Fran Lima, vem pra cá. Oi, Kelvin, tudo bem? Tô bem empolgada para falar dessa jornada, não só com todos esses adjetivos que você usou, mas também bastante performática, né? Afinal de contas, estamos falando de Lilo, super dramática. Maravilhosa. Maitice, pela primeira vez aqui na nossa segunda temporada do Cine Orna Club. Bem-vinda, Mai. Oi, gente, que bom voltar. Já vou começar com uma confissão. Foi a primeira vez que eu assisti Lilo e Stitch. Foi pra fazer o Nossa, não acredito. Então vai ser praticamente meu react. Primeiras impressões aqui junto com vocês. Eu achei que eu tinha demorado pra assistir, porque eu assisti, assim, na época ainda. Acho que um ou 2 anos depois que lançou, que pra mim era abominável, né? Assim. Uhum. Como, né? Pulei o filme da Disney. Fui descobrir agora. Porque já tem tantas referências o tempo todo, então eu até já achei que já tinha visto também nessa época. Assistindo o filme, eu vi que não. Mas você sabe que muita gente pulou muitos filmes dessa era da Disney e a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Vamos lá para a sinopse do filme, então, para você que nunca viu, e ter aí uma noção de como que é Lilo e Stitch. Lilo e Stitch, de 2002, dirigido por Chris Sanders e Jim Delboy, conta a história de uma garotinha havaiana chamada Lilo, que vive com a sua irmã mais velha, Nani, após a morte dos pais. Em meio ao luto e às dificuldades de adaptação, Lilo encontra Stitch, uma criatura alienígena geneticamente modificada para ser destrutivo, e decide adotá-lo como seu cachorrinho. Juntos eles formam laços improváveis, transformando e cheio de caos, mas também com muito amor. Essa é uma animação maravilhosa de 2002 da Disney, e a gente não escolheu ela por simples escolha aqui, não, né? É uma animação, a Disney, a Maia ali já falou bastante, mas também porque agora, em pleno maio de 2025, dia 22, estreia live action do filme. Estreia a versão humana do filme. A gente vai ver o Stitch ali quase real. E a gente já falou sobre isso aqui. A gente já teve um Cine Orna Club sobre Cruella, que a gente falou um pouquinho sobre essa estratégia da Disney, né? De lançar os filmes clássicos dela de animação em live action. Uma estratégia que não é de agora, já vem de muito mais tempo. Já vem lá de Branca de Neve, quando foi relançado nos cinemas. É tudo isso para atingir uma nova plateia. Mas a gente daí falou sobre Cruella, falou sobre Glenn Close, falou sobre o primeiro 101 Dálmatas. E nessa leva, para começar a nossa conversa aqui, meninas, eu queria saber, nessa leva de live actions que andou surgindo ali, teve um boom muito grande, e agora também vem outros aí, vem Moana aí também aí em diante. Acabamos de ter o fatídico Branca de Neve, né, também, o live action. Eu queria saber de vocês se vocês têm um preferido dessa linha de animações que viraram live action. Você tem algum que você diz, esse é o meu preferido, e até parecer um pouquinho melhor do que a animação ou não? Olha, por enquanto, infelizmente, eu não posso afirmar nada nesse sentido, mas eu confesso que ao ver o trailer de Lilo e Stitch, foi a primeira vez que me despertou um interesse genuíno por assistir um live action, de verdade. Não é só porque a gente tá gravando hoje aqui, a gente até comentou sobre isso, né, Kelvin? Acho que em uma das nossas conversas, não me lembro se paralela, se em gravação, né, do encontro passado.
Mas foi justamente isso que me despertou, um interesse genuíno de assistir, de fato, o filme, porque confesso que eu sou bastante conservadora nesse ponto. Não sou conservadora pra muita coisa, mas pra isso em específico, sim. Prefiro os filmes 2D e sigo assim, fiel. É o original, né? E você, Mai, tem algum preferido? Eu acho que eu costumo gostar mais do que a média das pessoas gostam dos live actions. Sempre que sai um novo, tem bastante crítica, né? Aquela coisa meio nariz torcida, essa coisa tipo, não precisava. E eu dou uma embarcada, assim, nessa nova viagem. Mas entre os preferidos, assim, que saíram, acho que Aladdin me marcou bastante. Eu gostei muito. Apesar, faz um tempo que eu já não vi, então talvez revendo tenha alguns pontos. Mas eu gostei muito quando saiu, achei legal as mudanças, as coisas novas que trouxeram, especialmente na Jasmine, né? Ela tem uma música só dela, ela é mais empoderada. Gostei dessa nova personalidade que deram. Eu acho que isso é uma oportunidade de ressaltar certas coisas. E acho que eles não perderam muitas oportunidades nesse sentido. Com a Jasmine e com a Bella também. Na Bela e a Fera também eu adorei. Não teve como não gostar, gente. Ai, gente, Emma Watson, todo mundo ali cantando tudo de novo, as músicas que eu adoro, tudo que eu adoro, cenário que eu adoro. Cenas, assim, muito parecidas. Então eu fiquei vidradíssima. E ainda acho que teve um aprofundamento também da personagem. Com essa coisa dela gostar de não só de leitura, mas do mundo afora, né? O que tem lá fora, por que ela se sente aprisionada, já se sentia aprisionada antes de estar de fato no castelo, né? Então eu achei que teve um aprofundamento da Bella e da Jasmine que me fizeram gostar bastante dos live actions. Legal, eu também adorei o Aladdin ali, eu acho que pra mim é o melhor dessa leva toda, eu acho que foi muito bom assistir e ver justamente essa evolução de alguns personagens que mereciam mais tempo de tela. Mas e até Mulan aqui, também, né, que não deixou de ser um musical, também foi uma polêmica, né? Ai, gente, eu gostei Mulan. de Mulan. Eu gostei muito de Mulan. Eu até tava tentando lembrar quando você falou do Aladdin. Eu falei assim, gente, mas não é. Teve um filme que eu assisti que eu gostei, que ninguém gostou, torceu, né, o nariz e tal, mas eu gostei muito de Mulan. Gostei bastante. Foi outro polêmico. Acho que não sai live action da Disney sem polêmica, pelo visto. Todos eles têm alguma polêmica, né? Ou tiraram as músicas, ou tiraram, né, outros elementos e tudo mais. Mas será que Lilo e Stitch vai ser diferente? Porque o trailer saiu e é uma fofura só. É muito fofo. Muito fofo. Por enquanto eu não tô ouvindo nenhum estranhamento, não. Não. E assim, no trailer tá muito parecido, né? A gente vê o primeiro trailer que foi divulgado ali. Ele é a cópia do trailer realmente que foi divulgado lá em 2002 para animação. Ele é praticamente o copia e cola ali das cenas. Então e tá o Lilo peludinho é difícil resistir, né? Nossa, ele tá maravilhoso. Fofinho, peludinho assim, né? Ele tem uma plumagenzinha diferente. Ele tem uma textura legal. Tá muito bem feito, tá muito bem feito. Eu acho que eles tiveram cuidado, né, na hora de reproduzir o Stitch, assim, porque já é um alien. A louca. Já é um alien, tá igualzinha, mas o Stitch tá mais fofinho até. Tem isso. Mas antes da gente... Voltando, na verdade, pra falar de Lilo e Stitch da animação, antes de falar sobre o filme em si, a gente tem que meio que dar uma analisada no que estava acontecendo aí na Disney, nos estúdios Disney, durante esse período, né? A gente tá falando de um filme que foi lançado em 2002, ou seja, após todos aqueles maravilhosos aqui que a gente nasceu assistindo da era do Renascimento Disney, então todos aqueles clássicos maravilhosos, foi uma fase depois. É uma fase que muitos estudiosos, inclusive eu, no meu TCC, num dos TCCs que eu fiz sobre a Disney, a gente chama ela de era experimental, porque realmente a Disney estava experimentando. A Disney, antes desse momento, ela nunca tinha tido nenhum outro estúdio que tinha concorrência com ela nas animações, né? Veio aí a DreamWorks com Shrek, bem nessa época, veio um amadurecimento das plateias, todo mundo querendo ver essa evolução da animação em animação 3D e tudo mais. Então a Disney acabou tirando as nossas princesas, os nossos musicais, apesar de Lilo e Stitch ser um musical maravilhoso, né? A gente acabou perdendo essa essência dos anos 90, ali do final dos anos 80 e começo da década de 1990, a gente começou a perder essa essência e começou a ver filmes totalmente diferentes. Foi aí que vieram, por exemplo, Fantasia 2000, A Nova Roda do Imperador,
Irmão Urso, nem Cavacatuça, Atlantis, e depois ali com a animação, caindo a animação 3D e vindo a animação 3D, a animação digital, vieram Bolt, o Supercão, a Família do Futuro. Então são filmes que não popularmente ganharam muito espaço naquele momento que foram lançados. Mas a gente viu uma evolução para depois. Por exemplo, a Nova Onda do Imperador, eu acho que todo mundo, pelo menos, viu alguma parte do filme depois. Não, como a Maia aqui não assistiu no lançamento e assistiu depois, né? E para vocês, meninas, como que é isso de olhar esse momento de transição da Disney, né? De um tempo que a gente era muito... Eu acho que nós três aqui fomos muito impactados pela Disney da década de 90, com os clássicos, e depois esse esfriamento dessa cultura. Pra você, como que você enxerga isso? Eu acho que casa muito também com a minha trajetória pessoal, esse momento experimental, porque foi justamente a década na qual eu entrei na adolescência. Então a gente busca, às vezes, romper com padrões que a gente criava na infância, com o nosso universo infantil, buscando, sei lá, se rebelar de alguma forma. Tanto é que muitos dos filmes eu acabei não assistindo. Acho que poucos foram justamente Lilo e Stitch, A Nova Onda do Imperador. Irmão Urso eu fui assistir bem depois, já adulta. Eu acho que... Eu não sei se o Chicken Little também é dessa época. Dessa se fase, enquadra, né? Dessa fase, Acho que Chicken Little teve uma repercussão aqui no Brasil, querendo ou não. Eu me recordo muito também da Nova Onda do Imperador por conta das dublagens, sobretudo, né? Sim. Da Marieta Severo, do Selton Mello, a gente se recorda bastante. Maravilhoso. Celebrou bastante esse momento com eles, né? E hoje em dia, com a internet, especialmente, se não me engano, no TikTok, as pessoas recuperam bastante trechos da Nova Onda do Imperador, né? Eu acho que essa era da Disney, conhecida como experimental, ela também casa um pouco, assim, com a minha fase, né, da adolescência, de me distanciar um pouco daquele universo infantil com o qual eu estava acostumada. E acabei, de fato, me distanciando também desses referenciais de animação que eram muito presentes na minha vida durante a infância. A gente está falando ainda nos anos 90 de fita VHS, né? Eu tinha todas. Né? E adentrei ali os anos 2000 já, né, não muito interessada, não tão interessada nisso, né? A gente ainda tinha um momento muito marcante com a presença das locadoras, né? Então eu acabava optando por ir a locadoras e tudo mais. Então tem muito a ver, assim, eu acho que com esses paralelos pessoais aí. Eu concordo super. Foi a minha trajetória também. Assim, eu lembrei até que nessa época, assim, no início dos anos 2000, quando a Disney começa a fazer os espetáculos da Broadway das princesas, né? Então a Bela e a Fera é dos anos 2000, o Rei Leão é do começo dos anos 2000 na Broadway. Então, assim, eles deixam lá, né, no estúdio, mas eles começam a transformar isso em outras coisas também, outros produtos, inclusive, né? Então o investimento, né, de musicais, acho que começou a ir pro teatro. E o estúdio ficou com os não musicais. Começou, como o Cauê falou, essas experimentações. E, né, as mudanças que acontecem no mercado acontecem na nossa vida pessoal também. É isso, foi de VHS pro DVD. Então, em vez de ganhar os VHS dos pais da avó, eu fui comprar meu primeiro DVD em 2001, do Harry Potter. Não foi mais da Disney. Então, assim, surgiu já um outro fanatismo, um outro interesse, leitura, enfim. Anos na escola que você passa do ensino inicial pro ensino da 5ª a 8ª, enfim. Um monte de coisa vai acontecendo e aquela coisa, né, que você tava no seu mundinho Disney, outras referências começam a acontecer. A Nova Onda do Imperador vi a primeira vez esse ano também. Então, assim, começa a passar, eu acho que tem a ver também com isso, as opções do cinema, né, ou como que, sei lá, a TV Globinho, tudo começa a mudar. Então, como é que eles estão vendendo para as crianças a Disney, né, como é que ela começa a agir nesse sentido comercial. Tem uma decaída mesmo depois em questão de bilheteria, né? E isso reflete nisso, no quanto que a gente conhece hoje em dia um personagem ou outro. Tanto que acho que Lilo e Stitch é um desses poucos que fura essa bolha mesmo. Porque, né, com todos os personagens. Então, a gente acaba conhecendo a carinha de um e do outro, mesmo que não tenha assistido. O que já é diferente desses outros filmes, né? Atlantis eu adorava.
Foi um que me pegou. Então acho que meio que virou assim, em vez da gente acompanhar todos, começou a ter um ou outro que pega mais a gente, que a gente assiste mais vezes, que a gente aluga em DVD, né? E daí aluga de novo, e aluga de novo. Mas acho que muda um pouco essa relação, né? Saindo da infância, que é imersa em Disney, a gente começa a gostar, mas ainda ter outras coisas. Então, às vezes passa nessa peneira, às vezes não passa. Não tinha passado pra mim ainda, apesar de, obviamente, saber os nomes de cada personagem, saber que tem essa história que se passa no Havaí, né? Então, essa fase da Disney me pegou muito menos do que a anterior. Mas ainda eu acho que é super válido, porque enquanto que eles iam, né, segurar as princesas de musicais e tudo mais, acho que a experimentação tem que acontecer mesmo, e é o que fez eles serem relevantes, né, até continuamente, até hoje. É por conta disso, ver o que dá certo, o que não dá, tentar fazer personagens marcantes, ver o que dá certo, né. Então acho que sair dos musicais foi interessante para isso. Pra ir vendo o que conquista. E eu acho que tem uma coisa no Lilo e Stitch também que representa isso, que é a Nova Onda do Imperador não é, assim, um filme com crianças, por exemplo, na tela. Atlantis não tem crianças na tela também, não tem bichinhos, não tem aquele animal de estimação que é o melhor amigo, que é o companheiro, né? Então, acho que a Nova Onda e Atlantis, e depois vir Lilo e Stitch, acho que mostram esse teste que eles estão fazendo mesmo. Deixa eu testar se dá certo a aventura, se dá certo comédia, o que vai dando, né? O que vai se encaixando. E Lilo e Stitch deu certo. Foi indicado ao Oscar, né? Fiz minha colinha aqui também, que vi que ele foi indicado ao Oscar, também não sabia. E não ganhou também por um filme muito interessante, que quem ganhou naquele ano foi A Viagem de Chihiro. Que aí a gente também tem um outro estúdio, Ghibli, chegando com tudo na animação comercial no mundo, né? Então tudo, o mundo mudou junto com a virada, né, do século. Não, e é maravilhoso, você falou tantas coisas aí na tua fala, Mai. Nossa, mas maravilhoso de realmente você escolher o teu preferido nessa fase. Nessa fase eu, apesar de adorar sempre Disney, ver tudo, eu não assisti todos eles no momento que foram lançados, né? Eu me lembro que eu gostava muito e ainda gosto hoje em dia, vão me falar meio que mal aqui de mim, porque eu gosto de Nem Cavacatuça, que é considerado o filme que levou a Disney a parar de fazer animações 2D, né? É o pior de todos eles ali no meio desse espaço. Se os filmes já não estão tão lá como na era do Renascimento, na era da Renascença, o Nem Cavacatuça é o pior deles, de todos. Mas eu adorava. Eu pior assistia pra quem, demais. Né? Pior pra quem? Eu adorava, assistia, ainda assisto de vez em quando, tem a trilha sonora desse filme e eu acho maravilhoso. Mas os outros, realmente, a gente foi assistindo depois. Lilo e Stitch, Atlantis, vieram essa onda dessa aventura, dessa coisa. Em que filme que a gente teve, né? Um alienígena, a gente foi pro fundo do mar, a gente foi ver objetos que tinham fala, a gente foi com Tarzan na selva, a gente foi com Mulan, só que a gente nunca tinha ido no espaço com a Disney, né? E a gente foi. Então, e você falou muito bem sobre o Oscar. A Disney foi indicada ao Oscar todos esses anos que teve a premiação de animação, que é uma das mais recentes, aí é dessa década, né? Dos anos 2000, que ela começou a ter ali sua categoria. Eles eram sempre indicados, mas eles nunca levaram. Eles nunca levavam, né? Eles foram levar o estúdio Disney mesmo, foi levar ali com Frozen depois. Até então, eles quase não tinham Oscar de uma animação mesmo, né? Da categoria melhor animação ali, porque ou era o Viagem de Chihiro, né? Dos estúdios Ghibli, ou era a Pixar, que apesar de ser Disney, não era Disney, né? Era um contrato ali de distribuição. Então, muito legal esse teu panorama geral, mas muito, muito bom ver assim. Mas vamos falar sobre Lilo e Stitch, a parte de produção. Stitch foi criado, né, pelo Chris Sanders, que é um dos diretores, ele que criou o Stitch, né? E o que mais chama atenção nesse processo de criação, Mai, para você? Como que foi essa produção?
Olha, o que mais me chamou a atenção foi quando eu descobri que ele fazia a voz do Stitch, né? Esse daí foi a cereja do bolo de tudo. Eu falei, gente, incrível. E pelo que eu pesquisei foi isso, ele não estava muito programado para ser um personagem com fala. Então, criaram, né, ali era para ser, né, ele mais protagonista, se eu não me engano. É isso, eu fiz minhas pesquisas aqui, tá, gente? Não assisti, mas assisti e fiz minhas pesquisas. Então, segundo elas, é isso, era para ser esse personagem meio anti-herói mesmo, né? Era pra ele ser um bandido, não sei o quê, ter uma gangue, fugir pra Terra. E o personagem que é o cientista, que é o criador dele, era pra ser um membro dessa gangue que foge também e quer se vingar dele. E aí, viram que tava um pouco, né, precisando de uma coisinha, então criaram a Lilo, né? Criaram essa personagem pra encontrar com ele. Lembra muito o ET do Spielberg, né? Não teve como não lembrar ele caindo na Terra. É a referência exata, né? E daí eu já fiquei meio assim, acho que vai ser assim o filme. Daí eu vi que não, assim, os paralelos meio que ficam por ali, não tem essa aproximação tanto, né? De uma história com a outra ainda. Até porque ele não fica escondido, né? Ele se disfarça como cachorro. Então já é uma estratégia diferente ali pra manterem ele na Terra, que eu adorei. Ele disfarçado de cachorro. Enfim, então era pra ser um personagem sem essa voz, com menos essa humanidade, e viram que era necessário, sim, trazer essa humanidade pra ele, e trouxeram a voz do seu próprio criador. Olha que poético, né? O criador dando voz à criatura. E essa produção é isso que eu descobri, assim, nessa dupla de criadores, né? Como você comentou, que depois acabaram indo pra DreamWorks, inclusive fizeram Como Treinar Seu Dragão. Então, assim, pessoas super criadores, super potentes, né? E que encontraram aí uma maneira de contar uma história que se passasse no Havaí, né, de novo, descobrindo um novo mundo, trazendo uma cultura para as telas, né, o que é bem característico da Disney, sempre acontece. Muito bacana, assim, conhecer um pouco dessa cultura, ao mesmo tempo conhecer uma história de família, né, ainda que, inclusive, acho que esse é um dos pontos que eu acho que o live action pode se aprofundar, que eu achei que a história das irmãs tem, assim, não é explicado, não que precise, mas eu acho que pode ser que no live action a gente conheça mais sobre o que traz elas ali naquele cenário que elas estão, né? Então isso eu tô bem curiosa pra ver se vai acontecer, vamos ver. Enfim, mas adorei essas curiosidades e trazer essa coisa, como você falou, do Elvis, né? Como trilha sonora por ser, né, um personagem, uma persona, né? Que adorava o Havaí, que fez filmes no Havaí. Eles trazem essa referência de cultura pop cinematográfica e também pro filme Momentos Hilários. E rapidamente falando em Momentos Hilários, eu já adorei, assim, de início, essa parte do espaço que você estava comentando, que eu acho, assim, que eles trazem umas coisas muito engraçadas, assim, umas piadinhas do cientista ali. Tipo, ai meu Deus, assim, o motivo pra ir pra Terra é porque eu não podia matar os mosquitos daqui, tipo assim. Só isso, o filme já começa, assim, ridiculamente hilário, sabe? Não, tá na Terra, destrói a Terra, tudo bem. Não, mas tem que preservar os humanos, porque eles são alimentos pros mosquitos. Esse é o motivo da nossa É uma espécie não muito inteligente, eles chegam nos a colocando ensinar no nosso isso, lugar, né? entendeu? Não é uma espécie não muito inteligente, tem pouco desenvolvimento intelectual, não sei o quê, mas eles têm ali a sua função. Gente, eu amei quando chega aquele personagem que tá no live action também, né? Que ele chega com assim, não pode, tem que preservar a Terra, é importantíssimo conservar esse mosquito. E é muito Aquele boa que tem essa um olho parte. só, né? Que é o mais tirado. Promete muito nesse live action esse personagem. E é muito engraçado que bem nessa parte aí tem uma hora que ele mostra umas fotografias da Terra Sim, ele mostra ali. lá pra rainha, né? E daí ele fala assim, é trilegal, né, guria? Bah, é trilegal, né, guria? Então tem uns negócios assim também na dublagem muito boa nessa Esse sotaque hora. gaúcho do nada, assim. Do nada, um sotaque gaúcho e maravilhoso. E também falando ali que vamos destruir o planeta, mandar um asteroide. Não, porque cada vez que cai um asteroide precisa ter o processo de evolução inteiro. Eles não sabem evoluir, eles começam tudo de novo. Então, tá nos chamando do que, né? Mas a Mai trouxe ali um pouco do que ela quer ver, e eu também quero muito ver essa questão da relação familiar entre as irmãs, mas é muito legal ver ele Stitch, um recorte, né, desse filme,
que mostra uma forma ali de família não tradicional, não tá num modelo tradicional ali que a gente tem. E também tá muito disperso ao que já foi nos apresentado no espectro Disney, né? A gente já tivemos pais e mães, tivemos madrastas, né? Nas histórias. Pai solo. A gente teve pai solo, mãe solo, né? A gente teve essa estrutura familiar, mas de irmãs nunca tivemos. Como que você vê isso no filme da Disney? O que esse filme traz de diferente dentro do catálogo? E como que consegue ser tão emocionante e honesto uma relação entre irmãs que a gente sabe que não é 100% toda maravilhosa, né? Ali tem as brigas e todos os irmãos brigam. Eu achei que é o ponto alto, assim, do filme, né? Pra mim, essa interação entre a Lilo e a Nani, desde o início. Tanto é que, já adiantando aqui, minha cena favorita é quando elas estão... A Dani tá indo atrás da Lilo, porque o assistente social tá se aproximando da casa, e a Lilo tem um momento ali que ela fica super dramática, aumentando a música no talo ali, pra não escutar o que a Nani tá falando. Então, eu acho essa relação delas muito legal. De fato, acho que na trajetória dos filmes, tradicionalmente, sempre tem um referencial de um parentesco ascendente, né? Ali, de alguma forma, sempre presente. E aqui a gente tem essa relação entre irmãs, né? Aqui, já puxando sardinha pro meu lado, tem até um tipo de família que a gente pode considerar pro direito, que seria uma família anaparental, que a gente fala, né? Que são famílias que são formadas por vínculos não necessariamente principais que têm um ascendente, mas sim colaterais. Então, irmãos, tios, sobrinhos, né? Eu acho que mostra ali muito desse trato genuíno, né, entre as irmãs. Não mostra só o que há tudo de ruim, mas sim as dificuldades que elas têm. E o que eu acho bem interessante também é que tem um recorte de classe aí, né? Porque não estamos falando de uma princesa, de alguém que, né, tem um reino para si, nada. A gente tá falando de uma pessoa real, numa comunidade de uma ilha ali, do Havaí e tal. E nessa situação bem adversa, que é lidar com essa vulnerabilidade, porque elas não têm mais o referencial paterno, materno, presente, mas ao mesmo tempo precisa se manter ali aquela relação familiar funcional, né? Então eu achei muito interessante, assistindo atualmente com esses olhos que eu tenho hoje de uma pessoa adulta, formada em direito e tudo mais. Foi bem legal assistir por essa perspectiva também, dessas relações familiares. E até no final das contas a gente tem até uma nova modalidade de família que se forma ali, que é multiespécie, que também é considerada relevante para o direito na atualidade, né? Já que o Stitch, além de ser de uma outra espécie, de uma espécie alienígena. Isso. Eu acho maravilhoso que no final, o que garante a permanência do Stitch é o título dela, né? Que ela tem de Claro, né? A rainha faz vistas grossas para isso, mas não, é um título legítimo, né? E tudo mais. Ela comprou, ela adquiriu. Né? Tem um documento. É um documento, assim, é um título legítimo ali de aquisição daquela espécie, né? E hoje em dia a gente conversa muito sobre isso, né? Até mesmo sobre a modificação do estatuto jurídico dos animais dentro do direito, né? Não serem considerados só coisas, mas sim sujeitos, tem tudo isso rolando. Claro que a gente tá tentando se aproximar mais de um estatuto próximo do que o Stitch seria, né? Porque ele é um ser alienígena. Ai, mas desculpa, Kel, te cortei ali, você tava falando. Não, eu ia falar, só ia fazer uma observação que você falou dessa estrutura familiar multiespécie, né? Porque no final também a gente vê ali nos créditos finais que outros alienígenas, né? O Dr. Juba e o Pickle estão ali sempre com ela pelas fotos, né? Estão dando presente de Natal, estão participando dessa relação, e assim como o assistente social, né?
O próprio assistente social aham. também participa ali do final de tudo ali. Também ele tá nas fotos ali de memória da Lilo. Esse filme é maravilhoso, o visual. Eu acho incrível que eles usaram aquarela. O visual é único, tem cores maravilhosas. A aquarela não era usada em um filme da Disney há muito, muito tempo. Desde a década de 40, ali com Dumbo e tudo mais. E os próprios filmes ali da era de guerra, né? O Alô Amigos e tudo mais. Então não usava-se essa técnica de aquarela. E eu acho que coube tão bem num filme que traz esse frescor havaiano, essa questão de praia e também meio que contrapartida com a questão do espaço, né? Como que essas escolhas visuais podem ajudar a contar essa história de uma forma tão afetiva e tão real, Mai, pra você? O que você pode analisar nessa parte visual do filme? Bom, eu vi que o Chris Sanders, ele tinha a ideia original de fazer um livro, né, infantil com essa história, né? Ele tinha essa história e a ideia era fazer um livro. Então, parece que para ele meio que já foi lógico ele trazer essa estética pro cinema, né? Esse visual, vai ver que ele já tinha na cabeça dele, né? E é notório, assim, você começa a ver o filme, principalmente quando eles chegam na Terra, você vê a paisagem, talvez você já vê que tá diferente, né? Que tem essa textura mesmo e traz, eu acho que fica ainda mais lúdico, né? Acho que é essa coisa, né, da temperatura do Havaí, essa coisa da praia, do sal, do mar, da areia, parece que você sente ali que dá essa sensação, né? Uso de cores quentes, né, também, que nos aproximam e dessa essa coisa que não havaiana. É super saturado mesmo, é super nítido, Isso. assim. Parece que não tá, né, na sua cara. É quase uma brisa mesmo, porque tá ali no fundo, tá bonito, tá calmo, dá todas essas sensações na gente, né? E daí chega o Stitch todo maluco. Então, assim, é um contraponto também muito legal, porque ele é um personagem muito energético, vamos para dizer o mínimo. Então ele chega bagunçando real a vida delas, né? E o espaço delas, onde elas estão, e a relação já tá em tormenta também, né? Tem muitas questões acontecendo ali. Então eu acho que isso fez muito sentido em contrapor esse peso emocional que estava acontecendo no filme e essa bagunça que tá acontecendo e essa coisa dele estar sendo perseguido e tudo mais. Elas estão sendo perseguidas pelo assistente social, ele está sendo perseguido também. E até eles se entrosarem, demoram bastante tempo do filme, né? Eles ficam bastante em conflito, né, ali. Enquanto isso tá esse cenário. Então acho que pra dar uma acalmada até também, trazer essas outras emoções de calma, de contemplação pro filme, né, pra história que a gente tá vendo, acho que é um contraponto que a gente nem percebe exatamente o que tá acontecendo, mas ele tá acontecendo. A gente tá vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Um conflito e esse cenário de aquarela super, realmente, que nos dá outras emoções contemplativas mesmo, de sossego, de estar nesse lugar, nesse país, enfim, nessa ilha, né, uma coisa bela. Então ela combina com o cenário e ao mesmo tempo ela tem conflito com o que tá acontecendo para que então as duas coisas se juntem e seja esse final feliz que você comentou, em que todo mundo tá reunido, legal. Aí a gente chega, parece que a história chega no cenário, né? Então acho que tem tudo a ver, essa referência de ter sido originário de um livro infantil faz mais sentido ainda. Então acho que essas coisas, né? Que quando a gente imagina uma coisa, pensa que vai dar certo, e é aquela própria coisa, aquela própria expressão artística que a gente pensou só porque era um livro infantil, talvez, ela vira ali, faz sentido em tudo, né? Ela se multiplica. Enquanto acho que o processo criativo estava acontecendo, isso foi provavelmente se encaixando cada vez mais no que estava sendo proposto e ficou perfeito, ficou lindo. Não sei se eles continuaram usando depois, acho que foi só pra esse filme mesmo, né? Que retomaram isso. Eu acho que só usaram pra esse filme e eu não sei, eu nunca assisti a continuação de Lilo e Stitch. Eu ia mencionar isso, que eu não assisti também. A série, tem a série também, né? E tem a série maravilhosa, e no Japão ela se tornou uma série em anime, né? Em anime, né? Justamente com esse fervor todo que lançou na época e tudo mais. Eu acho que na continuação, na série, eles não usaram tanto aquarela como no filme, até por questões de orçamento e tudo mais, né? Eu acho que eles seguiram uma outra linha. Sem o público perceber, eu acho que é um dos fatores essenciais que contribuíram pra gente absorver legal o filme, a mensagem, pra gente gostar, pra gente querer comprar boneco, pra gente
entendeu? Toda essa afeição que o filme gerou na gente, acho que isso tem muita influência. Com certeza. Você mencionou ali um pouco antes, né? A questão de uma cena que você gosta muito, da personalidade da Lilo, né? Então ela é sensível, ela é esquisita, ela é intensa, ela é uma protagonista completamente real. A gente vê isso, que realmente, você falou ali, a gente saiu dos mundos mágicos das princesas e dos reinos para esse mundo muito real, em que a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa estudar, a pessoa vai para uma aula de dança, a pessoa vai para uma praia e tudo mais acontece. E realmente foi criado esses personagens tão ricamente perfeitos como nós, que somos imperfeitos, que todo mundo tem os seus altos e baixos e tudo mais. E como que você vê essa construção numa história infantil, de um clássico Disney? Como que você vê isso nesse ponto? E como que o Stitch, que é o oposto ali, complementa tudo isso? Você falou certo. São todos muito perfeitos, no sentido de serem fidedignos na sua imperfeição, né? Isso que eu gosto muito desse filme. Eu ia só comentar que essa questão da aquarela, ela é interessante também para ressaltar esses traços fofinhos que a gente vê, né? Tanto na Lilo quanto no próprio Stitch, que é esse ser energético, sui generis, por assim dizer, né? Muito peculiar, porque na descrição dele diz que ele tem uma inteligência muito acentuada e tal, e ele vem pra cá e ele começa a aprender ali toda aquela questão quando trata do pertencimento também. Então, essa questão da realidade desse cotidiano, por assim dizer, né? E esse contraste com o ser alienígena, que eu acho muito interessante, né? E algo que a Mai citou anteriormente, que eu também acho fenomenal no filme, é a estratégia que eles adotaram para camuflar o Stitch, né? Colocando como se fosse um cachorro. Assim, visivelmente a gente sabe que ele jamais se enquadraria nesse papel de um cachorro, enfim. Mas eu achei interessante essas jogadas que eles tiveram, assim, sabe? De contrapor algo muito real com algo surreal, que é a vinda de um alienígena, ainda por cima colocá-lo ali como se fosse um cachorro, né? Pra esconder ali, pra disfarçá-lo e tudo mais. Então, tem essas questões, assim, que eu acho que o roteiro, enfim, sobre utilizar muito bem, né? Na hora de fazer essas jogadas, né, com essas contraposições. Não, muito bem colocado. E outra questão agora, saindo da questão de personagem, indo pro nosso mundo real, né? Eu acredito, assim, que não é de agora que a construção do personagem foi tão bem pensada e bem estrategicamente que a gente tá vendo isso até nos dias de hoje, né? Ou seja, quase 23 anos depois, né, da animação, a gente tá vindo aí com live action do filme. Mas entre o filme original, a animação original e o live action, a gente já comentou aqui, tivemos continuações, tiveram a série, antes mesmo da animação chegar aos cinemas. Eu acho que a campanha de marketing que foi usada no Stitch foi maravilhoso, que eram trailers dele invadindo outras cenas memoráveis da Disney. A gente tem ele invadindo a canção principal de Ariel lá no mar, a gente tem ele com a aeronave chegando do lado do tapete voador do Aladdin, a gente tem ele no lustre de cristal da Bela e a Fera e derrubando o lustre. Então é muito legal essa construção do que foi esse filme lá em 2002, e a gente vê agora também um fenômeno, a gente vê o cross-media assim bombado, a gente vê caderno, a gente vê bolsa, a gente vê em todo quanto é lugar a gente vê o Stitch, né? E o Stitch virou um ícone. Mas pra você, o que esse sucesso, como que explica esse sucesso? É só o visual? É algo mais profundo? É algo que conecta com o público? É a fofura mesmo? Eu fui assistir o filme com essa questão, né? Falei, deixa eu ver o que é isso, né? Porque eu vim em todo lugar e agora eu quero saber que personagem é esse, né? O que ele tem. Eu acho que a fofura
A fofura, os traços arredondados. O filme foi feito pra isso, né? Pra enfim, agradar esse público mesmo. Ele foi feito pra ser fofo. Mas eu acho que tem uma coisa diferente mesmo, que colaborou com esse marketing, ou que já foi pensado para esse marketing, aí, né, não sabemos. Que é ele ser um protagonista. Então a gente tem outros filmes da Disney que tem os animais fofinhos, que tem os objetos animados, enfim. Tem a Mulan, que tem os animais que fazem parte, né, da história dela. Enfim, diversos outros personagens. A Jasmine, tem o tigre, o Abu, enfim. A gente tem diversos animais que são fofinhos e estão ali próximos aos protagonistas. Mas eles não chegam a vender como os protagonistas vendem, né? E aí a gente tem um bichinho fofinho, que não é o cachorro, mas parece quase. O cachorro é tão fofinho quanto. E que é um protagonista. Então que ele tem personalidade, ele tem história, ele tem arco narrativo, ele tem transformação, ele tem pertencimento, ele tem uma amizade com o protagonista, né, dele. Então, é claro que ele vai ter mais destaque, né? Então, por que não, né? Um personagem de destaque, que tem toda essa jornada e que é fofíssimo, é claro que vai vender um monte, né? É, de fato, impressionante que se mantém 20 anos depois, né? Porque, realmente, eu encontrei agora, nesse final de semana, com minha prima de 2 aninhos, com mochila do Stitch, com chinelo do Stitch. E a minha tia, tipo, ela não deve saber nem de onde é, sinceramente. Não deve ser porque tá vendo um filme, não deve ter sido que ela assistiu. Provavelmente, talvez sim. Mas é porque tá em todo lugar e é fofíssimo. Você tendo visto o filme ou não, é fofo pra você comprar pra uma criança uma bolsinha que tem aquela carinha dele, gente. E agora vai ser mais ainda, como eu falei, né? Ele tá ainda mais fofo, eu acho, no live action. Mas acho que é isso, acho que a Disney tá sempre procurando, claro, vai sempre reverberar os personagens que ela coloca no cinema, vão reverberar todos os produtos possíveis, né? E ele pegou, mas acho que não foi à toa, acho que o desenho já foi feito com esse arredondamento proposital e ele tem um destaque, de fato, como protagonista do filme que ajuda ainda mais, né? Nessa difusão e nessa relação que o público cria com ele. Pois é, você falou de sobrinha, né, e tudo mais, prima e tal. Eu tenho minha sobrinha que nasceu anos depois, 10 anos depois do Lilo e Stitch, e ela sempre tem tudo do Stitch, é muito... E a gente vai em tudo quanto é lugar hoje, não só hoje, mas já faz um tempo, a gente vê muita coisa, muito produto do Stitch. Ele realmente está em tudo, ele está em caderno, ele está em mochila, ele está em roupas, acessórios e tudo mais. E não só para uma linha infantil, mas uma linha jovem também e uma linha mais adulto também. Ele tá lá presente em tudo. A gente cresce e continua comentar com um afeto isso ali, né? Aos personagens, com certeza. Eu ia comentar isso porque quando eu me mudei para Curitiba, uma das minhas amigas que morava comigo, colega de faculdade, ela tinha um ursinho de pelúcia do Stitch, assim, um bonequinho de pelúcia Eu tenho do Stitch. Pateta, Eu fazia muito hoje, tempo que ela tinha comprado. Exatamente. E eu acho que não teve nenhum outro protagonista, assim, animalzinho desde então. A gente tem a Moana, que tem também esses traços arredondados e tudo mais. Tem o galinho dela, mas o galinho dela não... É isso, é sempre uma companhia, né? Uma companhia da jornada. Agora, ser o protagonista da jornada, não lembro de um antes e não lembro de um depois dele. Quem sabe, um do que eu me lembro, assim, é o Bolt ali, o Supercão, mas que também... não é muito Chicken Little também. Né? E o Chicken Little, porque o resto realmente é o companheiro do protagonista, né? Não é o protagonista em si. Aqui ele é o protagonista e o filme leva o nome dele, né? E os dois são, né? Diferente. O fato de dos dois serem juntos tem um poder ali, né? A menina e ele em igualdade, assim, e ele se ajudando. Ai, gente, não tem como, né? É irresistível mesmo. É fofura. Lilo e Stitch também não é um musical, a gente já falou disso, mas tem músicas muito boas. Temos Elvis na trilha sonora. Como que você analisa essa trilha? Qual música você acha que traduz o espírito desse filme? Eu acho muito interessante terem colocado uma menininha vidrada em Elvis para começo de conversa. Eu achei muito interessante, até que é uma
das minhas cenas favoritas é vê-la largada ali no chão, escutando Elvis, como eu já mencionei antes. Acho muito legal que eles tenham colocado. E dado, assim, tantas características peculiares pra Lilo, né? Ela tá muito ciente do que tá acontecendo ali com a questão ali do assistente social, da irmã estar instável em termos de emprego, né? Tem até uma cena que é muito fofinha, que ela, né, meio que já tá tudo quase dado por perdido, e ela fala, não, mas você vai encontrar um emprego, né? E você vê, gente, tadinha, né? Uma criança, querendo ou não, ela tá tão ciente desses problemas que estão rodeando ali. Eu não sei se eu consigo pensar especificamente numa música que traduza esses momentos, assim. Não sei se vocês teriam algo pra falar sobre isso também. Porque são músicas em vários momentos, né? Que elas acabam se casando, assim. Eu não consigo pensar numa específica, assim, que se destaque. Especialmente do Elvis, se a gente for falar, né? Não, e você falou muito bem. A cena de abertura ali com aquela música mais havaiana, eu acho que traduz muito bem o que é o filme em si, né? Aquela abertura toda que a gente vai até o fundo do mar, que ela tá levando o alimento pro Fofurcho e tudo mais, que é uma cena também maravilhosa. E depois ela vai dançar a hula, né? A dança culturalmente famosa, havaiana também. Tem muitos traços ali ligando, mas eu acho que o Elvis em si liga muito ao Havaí, né? A Fran comentou ali. Acho que foi a Mai que comentou. A Mai comentou ali sobre justamente os filmes do Elvis, né? Ele fez aquele filme, um dos mais famosos dele é o Feitiço Havaiano, que é no Havaí, né? Então tem toda essa ligação do Elvis com essa cultura. Mai, você também gosta aí da trilha de Stitch? Como que você escutou essa tua primeira assistida no filme? Olha, o que mais ressaltou pra mim, na verdade, foi a hula, a dança. Eu acho que a dança é colocada em dois momentos tão cruciais do filme. Eu acho que ela inicia e fecha a trama, o drama, né, na verdade, da Lilo, né? Na primeira cena de dança ali na aula, eu acho super legal, ó, inclusive ter isso no filme, né? Ter a cena de dança. Eu vi que ela foi reproduzida, assim, fielmente ao que foi realmente uma apresentação, né? Os diretores pegaram, filmaram a apresentação e tudo mais. No final, ela aparece em um festival que existe no Havaí também. Então, eles acho que tentaram ser bem fiéis a isso, que é super importante, né? E eu acho que ela é um ponto de entrada e de finalização do filme. Eles usam as cenas da dança, assim, pra mostrar o quanto que a Lilo tá fora do lugar ali. Ela não tá se encaixando, tá, né, ali com um drama com ela mesma, e daí isso reflete também nas relações que ela tem com as amigas, com o mundo, com a dança, com tudo. Nada tá dando certo pra menina. Ai, meu Deus, dá uma agonia. Então, quando a gente volta no final do filme novamente com uma cena de dança, de hula, e ela dançando ao lado do Stitch, eu acho que completa isso, sabe? O quanto que ela tava fora da sua própria conexão consigo, com o lugar de onde ela vem, com a cultura dela, completamente fora, assim, né? Mostrou, acho que representou muito isso, e quanto que isso depois foi reconectado, quanto que ela conseguiu se sentir confortável nesse ambiente, com quem ela é, inclusive desfrutando disso, né? Com orgulho, com entusiasmo, dançando ao lado do novo amigo, companheiro, cachorro, né? E eu adorei que quando a Fran falou sobre essa coisa do Stitch, claro que, né, não parece um cachorro, já no início do filme, só um comentário breve, porque ele já coloca assim, ai, é isso, gente, essa é a licença poética, vai parecer um cachorro e é isso. Vou usar essa conveniência aqui. Exatamente, já entendo o que é isso. Ok, tá? Então, beleza, estamos combinados. A gente já fica combinado logo no início do filme, pra depois, no final, a gente ver ele se apresentando num festival de dança ao lado da Lilo. Então, assim, né, claro, nem acho que é isso, pra falar, gente, nem quem tá aqui tá acreditando que é um cachorro. Todo mundo tá vendo que ele tá fazendo os movimentos igual todas as mulheres, assim, é claro que não é. Mas se tá combinado entre a gente, tá combinado entre eles lá também, e tá tudo ótimo. Tudo acaba em dança, acaba em música, em festa, em celebração. Então acho que tem esses momentos também, né? A música e a dança vão pontuando as emoções do filme também. E deixa o Stitch dançar o lá bem bonitinho pra nós. Maravilhoso. Esperamos ver essa cena também no live action. Meninos, pra encerrar, a Fran já falou bastante, mas falei um pouco de novo sobre a sua cena favorita do filme e por que ela é aquela cena que te emociona, que te arrepia,
que você escolheu pra estar aqui em destaque? A minha não vai ser tão emocionante, então eu vou deixar você pra deixar emocionante depois. Porque, gente, eu só consegui pensar nos alienígenas, sério. Eles me pegaram tanto nesse início cômico, que eu acho que eu entrei muito no filme também nesse caminho, sabe? Da comédia, da coisa debochada, escancarada, tipo, esse tipo de combinação absurda. Eu acho que foi muito divertido entrar no filme. Ainda mais é isso, vendo agora, tão mais velha, né? Entrar pela veia da comédia ali, de então vamos nesse universo, eu achei o máximo. E esse personagem, que eu nem sei o nome, gente, que tem um olho só, que até lembra o Mike Wazowski, né? Um parente, quase ali. Quando ele chega na Terra, que ele tá... né? É isso, porque eu tô trabalhando num projeto socioambiental agora, né? Então essas coisas me pegaram. O pesquisador que fala de orçamento, fala de relatório, toda hora ele joga uma frase, assim, muito específica pra esse tipo de coisa. E daí ele chega na Terra... Pousou um pernilongo, gente. Uma emoção pousar o pernilongo no braço dele. Essa cena é maravilhosa. Pernilongo, que coisa preciosíssima. E de repente ele tá cheio de pernilongo. E ele corta, faz um corte seco pra ele deitado lá, todo remendado, gente. Uhum. Eu achei o máximo. Eu falei, gente, que bom a gente ter antagonistas também. Eu acho que esse filme tem isso. Ele tem antagonistas também leves, né? Essas pessoas que estão perseguindo o Stitch, as pessoas, né? Esses alienígenas, eles são o lado cômico do filme. E eu acho isso muito legal, porque não é um lado cômico meio assim e tal, né? Até eu lembrei agora de 101 Dálmatas, que também tem uma dupla de perseguidores, né? Que também era pra ser um lado cômico, mas acho que eles não funcionam assim tanto. E agora em Lilo e Stitch, esses dois funcionam, eu acho. Eles têm a comicidade bacana ali, me fez rir em diversos momentos. Então, enquanto eu tava emocionada com Lilo, com Stitch, vinha esse momento de comédia que eu acho que equilibrou muito bem o filme. Mas é claro que a relação deles dois é linda, essa cena da dança final também achei muito bonita. Eu ia comentar, Mai, que as cenas iniciais, elas são muito potentes para contextualizar quem tá assistindo, te colocar nessa pegada de humor mesmo. Eu acho os alienígenas incríveis, assim. Tanto é que eu fiquei ali, das cenas preferidas, eu acho que todas acabam sendo dos primeiros minutos, assim. Eles contextualizando ali a Terra, os humanos. Eu achei super engraçado, assim. Esse personagem que a gente não consegue lembrar o nome. Que tem um olho só, ele é muito maravilhoso com todos esses trejeitos de quem tá subordinado nessa condição de pesquisador, de estar à frente de algum tipo de gestão. A gente como adulto assistindo agora, né? A gente se pega também. A gente agora como adulto assistindo se relaciona um pouquinho com ele a mais. Super, super, super. Ele é maravilhoso. Mas essa cena da Lilo estirada no chão, escutando Elvis, eu acho ela muito incrível, porque querendo ou não, é uma menininha, né, gente? Assim, é uma criança ainda. E é muito interessante pra também localizar a maturidade que ela tem emocional. Não só pelas preferências dela, mas também pela forma como ela joga com a irmã, né? Ela sabe que se ela torar o volume ali no máximo, não vai escutar nada, né? Então, ela tá sentindo a música, ela sente. E ela tá sentindo a música, exatamente. Ela sente ali, né? Tanto é que tem uma cena, acho que bem depois, que alguém, acho que a Nani quer fazer alguma coisa com o Stitch, daí ela fala assim, não toque no Little Angel, né? Replicando ali uma das frases, uma das músicas do Elvis, né? Não toque no meu pequeno anjo, né? Não sei o que e tal. E essa afeição que ela cria pelo Stitch, né? Até mesmo de colocá-lo nesse pedestal, e o carinho que ela tem de explicar pra ele, toda a história do patinho feio, depois que o Stitch vai se reconhecer ali na história. Eu acho incrível. Então, essa cena da Lilo estirada, eu acho, assim, muito emblemática, porque vai trazer muitas nuances dessa personagem super complexa que ela é, mesmo sendo uma criança, né? E eu acho que a cereja do bolo é o fato de a gente de que ela tá inserida no mundo real, né? Afinal de contas, é uma cidade dentro, né, de uma das ilhas ali, do arquipélago do Havaí e tudo mais. Algo que é muito interessante também é esse senso de comunidade que se tem ali no entorno, né? Meio que todo mundo se conhece de alguma forma naquele local em que elas vivem, né? A cultura é muito bem representada, só que eu acho que mais do que isso, a comunidade bem representada, porque não me parece que é um filme que quer se mostrar, assim, a totalidade da cultura, né? No sentido de que, este é um filme sobre o Havaí. Não, né? Ele traz elementos ali de uma forma muito interessante que conversa com a história e dessa comunidade local. Isso que eu acho bem, bem bacana do filme também. Maravilhoso. Eu escolhi
a minha cena favorita aqui também é da parte de comédia, que é justamente essa que ele mostra umas imagens da Terra e fala: é trilegal, né, guria? Eu acho demais essa cena, porque realmente o filme emociona demais, a gente chora com ele, a gente ri com ele, e é uma montanha-russa de emoções ali, é muito bem construído. E como a Fran falou, esse início, que é justamente dos alienígenas, que é mais focado na história ali, de por que foi construído o Stitch, da onde que vem o Stitch e tudo mais, é a parte que te introduz nesse universo novo, que é apresentado pela primeira vez pela Disney para um público, né? Então é muito bem construído tudo isso. Gente, assim encerramos o nosso episódio sobre Lilo e Stitch. Quero agradecer a Mai e a Fran aqui pela participação. Foi incrível a participação de vocês. E você aí de casa também pode e deve participar junto com a gente. Deixe seu comentário, crítica, elogio aqui nos comentários do YouTube ou nas outras plataformas de áudio que esse episódio está disponível. Use a hashtag CineOrnaClub pra gente ver tudo aí que você tá falando sobre a gente. E daqui 2 semanas, daqui 15 dias, a gente se encontra para mais um episódio muito legal e muito bem comentado e construído aqui com nossos comentaristas sobre um novo filme. E esse é o Cineora Club. Obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado, meninas. Obrigado você aí do outro lado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.